Senhor Jesus, divino amigo, divino benfeitor das nossas vidas, nos reunimos, Senhor, nestes momentos, entre amigos, familiares, e te convidamos, Mestre, a fazer parte deste encontro. Que a tua presença de luz nos envolva os nossos corações, tranquilize as nossas almas, os nossos pensamentos. Que possamos, Mestre, juntos, estudarmos o teu Evangelho, compreendermos, através da doutrina espírita, as tuas lições, que nos permitem avançar, aprender, a transformarmos as nossas vidas em vidas melhores e produtivas. Te pedimos, Senhor, que nos ajude na nossa caminhada. Nós que tomamos consciência da nossa função neste mundo, da importância da vida, te pedimos, Senhor, que nos conduza, que ilumine os nossos passos e que nos permita aprender. Pedimos, Mestre, que nos envie estes amigos de luz, que eles possam estar conosco nos momentos de estudo, nos orientando e nos intuindo para o nosso aprendizado. Que eles nos envolvam em luz, em carinho, que envolvam os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos todos juntos fazer luz e unirmos-nos nesta luz, nesta paz que sentimos, que vem do alto. Te pedimos, Mestre, que nos abençoe e que esteja conosco nesta noite e sempre. Que assim seja. Vou colocar o texto. Tá todo mundo vendo o texto? Tudo bem? Eliana, você poderia começar, Eliana? Posso sim. Não é muito longo, eu acho que poderia ler tudo, Eliana. Não é muito longo. Não, tudo bem, eu leio sim. Obrigada. Sexo dos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas pelas quais deve passar. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, pois não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que sempre tivesse sido homem, saberia apenas o que sabem os homens. Em torno do sexo. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher,
conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o instinto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Vida e Sexo, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 1. Obrigado, Eliana. Nós temos aí, né, dois textos que são bastante complexos, né? Que é um assunto bastante complexo, a questão da sexualidade. Muito embora com a visão espírita a gente tenha uma visão bem ampla e uma clareza muito grande da questão, né? Acho que nós temos o privilégio de conhecer o assunto na perspectiva espírita, porque ele esclarece uma série de coisas, né? Coisas que nós não temos em outros lugares uma explicação. Na doutrina espírita nós vamos entender, né, essa complexidade que é, muitas vezes, a questão da sexualidade para o ser humano. Eu começaria, para introduzir o assunto, dizendo que já muda a questão, né? O sexo é mais uma questão, ele tem uma dimensão biológica, na sua forma de expressão, mas ele tem, sobretudo, uma estrutura espiritual, né? Ele é uma questão de alma, não é uma questão de corpo. E ele é, sobretudo, força criativa. Quando a gente fala força criativa, a gente está falando que tudo aquilo que uma pessoa exprime, né, como ideia, como construção, desde ter filhos até escrever um livro, pintar um quadro, escrever uma música, compor, ter ideias, né, tudo isso são formas, são expressões desta energia criativa, né, que vai assumir a sua forma mais sublime nas almas que nos deram os grandes exemplos da caridade e da espiritualização dessa energia, né? Então, certamente nós estamos num processo de trabalho dessa energia para que a gente possa sublimá-la, né? Este é o objetivo, provavelmente, da nossa existência. E então aí ficam essas considerações iniciais e a gente abre, porque tem no texto muita coisa, né?
para a nossa reflexão. Mas o meu objetivo é só fazer uma introdução do assunto e lançar agora o balão, né, para que a gente possa fazer o nosso basquete. Então, eu achei tão difícil esse texto do Emmanuel. Nossa, muito difícil, César. Eu acho que eu não vou nem ter comentários, hoje eu só vou ouvir, eu quero aprender com vocês. Esse texto, acho que a gente até podia ter posto, né, o segundo aqui, o segundo ecrã, mas deixa que depois eu pego. Estou comentando com a Giovana que eu queria ter deixado ele aberto aqui no ecrã, no segundo monitor, né, que eu não conectei, porque a Adriana tem razão, assim, vale a pena pegar uma frase e parar, né? Você consegue pegar lá? Nós vamos, acho que, fazer isso porque a gente pode aí ser mais eficaz, né? Mas vamos lá, alguém gostaria de, antes que a gente passe para... Alguém gostaria de lançar algum comentário, alguma ideia? Eu acho legal. Eu sabia, já tinha lido isso, e eu acho que só vem a provar realmente que o homem e a mulher são iguais, né? Eu, pessoalmente, nunca tive problema entre ser machista ou não, eu sempre achei que a mulher e o homem têm os direitos iguais, tudo é igual, mesmo antes de ser espírita, mas ali é a prova agora, né? Que provavelmente eu já fui mulher, todo mundo já foi mulher, todo mundo já foi homem, então... não tem sentido nenhum essa discriminação, como a Terra já passou. Às vezes a gente vê filmes antigos que vê como a mulher era tratada. Não sei para vocês, mas para mim faz mal. Eu fico assim, até com raiva de nós mesmos, homens, de ter feito isso. Mas você vê que era tudo igual, né? Que mulher e homem são tudo iguais mesmo. O espírito não tem sexo. Essa talvez seja uma das primeiras coisas, né, que a gente pode identificar no texto, né? Que há uma... Não precisa... Só um segundo, gente. É que tem que programar ele aqui na... Esse computador não está com ele registrado, né? Então, daqui a pouquinho eu mexo nisso. A primeira coisa que a gente pode identificar é essa, né? Nós reencarnamos como homem, reencarnamos como mulher. O que é que guia isso? As nossas necessidades evolutivas, né? Mas essas necessidades evolutivas, elas são determinadas para cada encarnação. Você precisa... Se a gente fosse sempre homem, né, a gente desenvolveria as características que são mais próprias da sexualidade masculina. Se a gente for só mulher, a gente vai desenvolver só as peculiaridades da sexualidade feminina. Então, a vida vai fazendo de tal modo que a gente adquira os dois. Mas, como ele diz ali, os espíritos têm sexo? Não, como entendeis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque os espíritos têm sexo, sim, né? Em fase de evolução, nós chegamos no plano espiritual como homens e chegamos como mulheres, né? Com o perispírito reproduzindo aquilo que é o nosso corpo. Só que nós não temos, os espíritos não têm sexo no sentido profundo e final do termo, né? Nós evoluímos através dos gêneros, né, masculino e feminino, mas nós não somos e não temos esses gêneros. Na escala evolutiva, num certo momento, não vai ter sentido para nós falar eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou espírito, sou filho de Deus, eu sou luz. E aí não vai ter sentido falar de sexo, né? Então, precisa interpretar direito as coisas, né? Durante muito tempo nós vamos chegar no plano espiritual, ainda na condição de homem, ainda na condição de mulher, né? Mas aos poucos a gente vai evoluindo e a tal ponto que o sexo não vai ter mais para nós essa configuração, né? Acho que deve ser muito confuso, né, essa questão. Porque, por exemplo, eu vou desencarnar,
como Adriana, né? Vou chegar lá, vou me entender como uma mulher ainda. Só que aí, quando eu começar a recordar das minhas vidas passadas, eu vou começar a ver as minhas outras vidas de quando eu fui homem já, eu acho que vai ser bem confuso isso na minha cabeça, não sei. Vai ser mais confuso ainda quando você, como mulher, encontrar um outro espírito que foi, você como mulher agora, encontrar um outro espírito que foi seu esposo reencarnado como mulher. E aí vem a explicação, né, das dificuldades que a gente tem, muitas vezes, né, na questão da sexualidade feminina, masculina, e da hétero e da homossexualidade. Então, você imagina um espírito que foi feminino durante várias encarnações e, de repente, nasce como homem, porque precisa nascer como homem por razões evolutivas. É lógico que o condicionamento desse espírito, né, tem muito de feminino. E, para alguns, isso não representa problema. A pessoa exerce a sexualidade dela, eu sou homem, eu vivo a minha sexualidade, não tenho problema nenhum com isso. Para outros, às vezes, é um problema, né? Porque há conflitos, há dificuldades, você tem um condicionamento psíquico feminino e nasceu num corpo masculino. A discussão, né, da questão da homossexualidade, por exemplo, ela é muito larga, né? Porque existe a homossexualidade que é fruto da nossa evolução, né? Você viveu várias vidas como mulher, agora nasce como homem, ou viveu várias como homem, agora nasce como mulher. E você, lógico que vai encontrar pessoas, né? Você foi mulher em várias encarnações, teve vários maridos, por exemplo, vários parceiros. Agora você nasce como homem. É lógico que se você cruzar uma dessas pessoas, você vai sentir atração, vai sentir alguma coisa. Então, daí, no entanto, a gente chegar a isto como uma autorização para viver todas as paixões, está bem longe. Não tem nada a ver. O desequilíbrio que existe hoje na heterossexualidade e na homossexualidade, ou não importa em qual sexualidade, é um desequilíbrio do atraso moral humano e da perversão dos valores que nós estamos assistindo na nossa sociedade. Então, a sexualidade é uma coisa, o exercício da sexualidade é outra, e a forma como, né, Emmanuel nos chama a atenção nesse texto para a responsabilidade que nós temos que ter. Não importa se você é homossexual, heterossexual, seja lá o que for, diante do sexo, nós estamos diante de uma energia poderosa que, se nós viciarmos e comprometermos, é a nossa própria saúde mental que vai estar em jogo. Então, é delicadíssimo isso, porque as pessoas estão vivendo, né? Estão vivendo. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Né? E ele diz, inclusive, aqui no texto, todos os compromissos na vida sexual é subordinado à lei de causa e efeito. Então, tudo que fazemos tem consequência. Inclusive nisso, né? Sobretudo com essa energia, né? Tudo que você faz, os envolvimentos, tudo tem consequências, assim como tudo na nossa vida. Então, é subordinado à lei de causa e efeito. Por isso que tem que ser bem canalizado, né? Com muita responsabilidade, porque a gente pode assumir compromissos muito sérios se não usarmos essa energia com responsabilidade. É por isso que o texto né, por exemplo, ele fala, atendendo à soma das qualidades adquiridas, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então, você se tipifica, né? Você assume um tipo. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Ou seja, você tem vinculações
Vinculações que vêm de onde? Das nossas múltiplas encarnações, né? E ele fala vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Então, é complicado, porque é por isso que a responsabilidade, o entendimento da sexualidade pelo ângulo de vista espírita é preciosíssimo. Porque o que está acontecendo com as pessoas? Eu encontrei, né, uma mulher, a pessoa da minha vida, nós tivemos filhos, e aí, de repente, a pessoa cruza um antigo amor do passado, hoje como um homem ou como uma mulher, se ela for uma mulher, pouco importa. Aí, daí 6 meses, mas nós temos múltiplas vinculações, aí você vai viver todas as vinculações, nós não viemos aqui para isso. Né? Nós viemos para se equilibrar, para se organizar, para viver, para fazer o melhor que a gente pode, para se educar, né? E o que está acontecendo é que tem gente indo para a loucura, né? As pessoas estão se permitindo tudo o tempo todo, e casamentos que duram 6 meses, 3 meses, porque nós tivemos um desentendimento como é que chama? Incompatibilidade de gênios, e a primeira briga acabou, e zero responsabilidade, vão nascendo filhos. Então, a doutrina nos chama para essa necessidade de respeito ao sexo. Respeito ao sexo é respeito a nós mesmos. Né? Respeito a essa energia que existe em nós, né? Que é, na verdade, a energia que nos faz semelhantes a Deus, né? Que é a energia criativa. Agora, a nossa luta, né, é para transformar essa energia em algo mais sublimado, né? E não mediocrizado. Oi, Fer. É uma questão, César. Essa oportunidade que nos é dada de reencarnar como homem, como mulher, para evoluir e tudo mais. No final disso tudo, uma das razões poderia ser a empatia que a gente acaba desenvolvendo? Bem, né, porque senão como é que a gente pode, né, entender a dor do outro, a alegria do outro, se a gente não viveu, né? Não tem... E com certeza essa empatia vai sendo algo que vai por isso, Fer, que muitas vezes, no contexto da homossexualidade de prova, né, porque tem aquela que é produto natural da evolução, você nasceu muitas vezes como mulher, ou muitas vezes como homem, aquilo se incorporou em você, as características. Mas muitas vezes na questão da prova, né, aqueles que têm a reencarnação como contexto de prova na sexualidade, a pessoa, por exemplo, era um machão que judiou de tudo quanto é mulher que cruzou a vida dele. Uhum. E às vezes nasce como mulher. Então, o psiquismo dele é completamente masculino, mas ele nasceu como mulher. Então, aquilo vai obrigá-lo a pensar como vive uma mulher, como sofre uma mulher, como sente uma mulher. Então, mas independente do contexto de prova, nascer nos dois nos dá o aprendizado dos dois, né? Uhum. E se a gente parar para pensar e sair do politicamente correto, né, o homem tem características mais agressivas, tem um contexto, é natural, né? É um contexto de mais para fora, né? E a mulher mais para dentro. A maternidade, né? São características de cada sexo que são diferentes. Sim. Então, uma coisa é ser igual em direitos, né, e deveres, e socialmente, legalmente. Outra é a gente entender que cada sexo é realmente diferente, né? Se não fosse assim, a evolução, a vida e a providência divina não teriam feito assim, né? E não é uma questão de machismo, eu acho isso, né? É uma questão de realidade, né? De massa E as corpórea. pessoas, às vezes, querem negar, né? Eu acho que a gente chegou eu acho produtivo, lógico, qualquer tipo de discussão a respeito disso, né? De sexo, de machismo, de feminismo e tudo mais. Mas existem coisas que são inatas aos homens e que são inatas às mulheres, né? A ciência explica as massas, a massa magra mais forte em um, mais forte em outro, os hormônios, né? Tudo que vem junto. Então, sim, somos feitos diferentes, né? E cada um com as suas
funções, né, e responsabilidades também. E eu acho que quando você estava falando disso, né, do espírito reencarnar para evoluir e tudo mais, me veio essa questão da empatia, porque muitas vezes é tão mais fácil você aprender quando você vive na pele, né, quando você grava aquela experiência, né, e como tudo que a gente vive, tudo que a gente aprende acaba realmente impregnado e gravado no nosso perispírito, eu acho que isso leva também, né, à evolução desde sempre, né? Sem dúvida. Nós estamos vivendo, né, um momento muito delicado da humanidade. A gente tem que tomar cuidado para não embarcar na onda, mas tem que entender o que está acontecendo. Nós vivemos muitos séculos de repressão, né, de neurose. E há em outras culturas uma neurose com a comida. Por exemplo, os judeus e os árabes têm uma neurose muito grande com o que comer, a limpeza do que vai comer, a origem do que está comendo, né? A questão do alimentar-se é muito neurótico para eles. No Ocidente, nós neurotizamos a sexualidade. E isso trouxe muitos tormentos, trouxe muitas dificuldades, né? E acabou sendo uma causa de sofrimento para muitas almas. Então, hoje, nós estamos vivendo, né? Tem aquela teoria da curvatura da vara, né? Que você tem lá, você leva muito para uma extrema coisa, a hora que solta, ela vai com tudo para o outro, né? Até que, aos poucos, ela balança e vai chegando no equilíbrio, né? E é o que aconteceu com a sexualidade, né? Ela foi muito reprimida, e hoje a gente está vendo um processo, mas um processo que está indo assim, né? A degradação a extremos, e dá dó, porque a gente vê que nesse movimento todo, muitas almas que são ainda muito primitivas, muito inferiores mesmo, né? Porque estão ainda muito ligadas a um contexto de vulgaridade, né? Estão aproveitando, né? Tá saindo todo mundo e vindo para a praça pública como se aquilo fosse o suprassumo, né, da evolução humana, quando na verdade é uma grande degradação, né? Então, é lógico que nós temos uma reflexão a ser feita, é lógico que a educação sexual deve levar em conta o respeito de todos os seres. O sexo é uma coisa que pertence a cada um de nós. A vida em comum, não importa nosso registro sexual, psicológico ou morfológico. Né? Nós temos que educar as pessoas para que elas se respeitem. O que a pessoa faz da vida dela, da sexualidade dela, é problema dela. Ela vai ter que se entender com Deus e consigo mesma. Né? Então, há hoje um desequilíbrio muito grande nessa imposição de gêneros. Né? Não vou falar para a menina que ela é menina. Não vou dar boneca porque, mas peraí, vamos pensar um pouco, com lógica. Faz 5 bilhões de anos que a natureza fez a gente assim. Você tem uma filha ou um filho. Você sabe que ela tem diante de si a possibilidade da maternidade. Dar uma boneca para ela é condicioná-la a ser alguém inferior ou... Peraí. Ela tem diante de si a possibilidade da maternidade. Então, qual é o problema? De educá-la para ser uma mulher, que um dia vai exercer plenamente a sua feminilidade, inclusive sendo mãe. Agora, se isso foi usado no passado como manipulação, se isso foi usado para a tortura moral das pessoas, é lógico que a gente não deve cair nos mesmos erros. Agora, você tem uma menina, ela tem características masculinas. Você vai ter que educá-la diferente. É óbvio. Com respeito, né? Com respeito à sexualidade dela. É óbvio. Nós espíritas não temos problema com isso. Né? E educá-la de maneira que ela se respeite, né? Que ela se ame, que ela não seja vulgar. Né? Porque o nosso problema hoje não é a nossa conotação sexual. O nosso problema hoje é a vulgaridade. Né? As coisas estão vulgares, estão de baixo nível. Né? Nós degradamos a sexualidade. Esse o nosso problema. Né? Então, não importa o que você
como definição sexual, importa se você é decente, se você é alguém que nesta condição, ou não importa em qual outra, está edificando, dignificando, né, a sua sexualidade. E através dela, inclusive, né? Então, a doutrina é muito bonita, porque nós espíritas não temos razões nenhuma, né, de preconceito, nós entendemos e somos os únicos a explicar o que está acontecendo. É verdade. Eu acho que é aquela questão do sexo com amor, né? E eu acho que aí é muito importante, já quando a gente tem filho adolescente, de conversar com eles, né? E falar, porque eles vão, lógico, arrumar suas namoradas, seus namorados, e aí é sempre falar, você tem que ter respeito pelo outro, né? E respeitar em todos os sentidos, né? De não enganar e não forçar a pessoa a fazer o que ela não quer e tudo. Então, acho que tem que ser muito. Acho que nós como pais, nós temos que já fazer isso, né? Porque tem muita. Um dia eu estava vendo eu não lembro, não sei se foi um documentário, eu não lembro, mas estava falando o índice de mulheres que são estupradas, né? Às vezes até dentro de casa, por parentes e tudo. Assim, eu fiquei espantada. É assim, enorme, sabe? Então, assim, é uma grande falta de respeito essa questão, né? Então, é preocupante. E não só meninas são estupradas, mas meninos, né, também. Então, quer dizer, é complicado, né? Então, acho que a gente tem que conversar muito, né, com eles e direcionar para essa questão do respeito e do amor, né? Essa questão do respeito, acho que tem coisas novas, né, da tecnologia, imagina se deixa filmar alguma coisa, põe em rede social, é uma outra preocupação que a gente tem que ensinar também para eles, que isso pode acabar com uma vida, né, loucura isso. Isso pode acabar com uma vida e educar é essencial. Educar realmente, e eu faço isso com os nossos, né? Nós temos feito isso, eu sempre falei para eles, você está numa festa, alguém tirou o celular e começou a filmar, considere que não é teu amigo, é um inimigo, ele pode te fazer mal, né? Agora, não faça nada errado e saia, né? E suma dali, porque você pode estar em perigo, porque uma besteira que você faz e é filmado, você pode ter complicado. E essa questão do respeito ao outro, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos e ensinar a nós mesmos o respeito a nós mesmos e o respeito ao outro, né? Respeite-se, né? Saiba dizer sim, saiba dizer não, né? Saiba, né, se impor, dizer o que você quer e o que você não quer, e sobretudo tenha autorrespeito. Uma pessoa que se trata com respeito se faz respeitar. Agora, se você desrespeita os outros, você está dizendo para a vida, segundo a lei de causa e reação, que você merece, né, desrespeito. E mais cedo ou mais tarde você vai tê-lo. Então, essa questão, né, é muito complicado, porque nós temos na adolescência, nós temos uma explosão hormonal, né? Então, é importante conversar, é importante explicar, é importante dialogar, ter abertura de diálogo, né? E é muito bacana quando o jovem tem essa abertura, quando ele pode chegar, né, para os pais e conversar, né? E essa explosão, né, de hormônios, de coisas, todo mundo passa por isso. O Divaldo Franco passou, eu vi uma palestra esses dias, ele contando isso, ele foi se aconselhar com o Chico, porque ele não sabia o que fazer, como sublimar isso. E o Chico falou, ai, meu filho, eu passei tão mal também, eu tive que aprender a sublimar isso. Ele chegou a um ponto de se comunicar, isso o Divaldo falando, não sei se eu vou conseguir explicar fielmente, mas de a ponto do Chico se comunicar com a região sexual dele e dizer, se acalmem, porque eu vou oferecer a sexualidade de outro jeito, vou dar minha vida à mediunidade, a criatividade de outro jeito, então vocês se acalmem.
Então, ele diz que depois desse dia as coisas melhoraram. Mas você vê, ele também sofria tentação, ele conversava com o Emmanuel sobre isso, o Emmanuel falava: se acalma, vai dar uma volta na natureza, troca energia com a natureza, e você vai Trabalho, né? isso, Mas são questões diferentes, né? Porque nós temos no Chico e em outros trabalhadores desse tipo, né? Pessoas que dedicaram suas vidas, né? Ao trabalho, que sublimaram essa energia no trabalho mediúnico. Ou pessoas que se dedicam a um ideal, a uma causa, né? Elas entregam completamente essa energia a um trabalho. Isto é algo muito difícil, né? Paulo de Tarso dizia, né? Se você não é capaz de fazer isso, siga outro caminho, né? Case-se, tenha uma vida normal, né? Exerça a sua sexualidade com responsabilidade, com carinho, com amor, com decência, porque isso não é para todo mundo, né? A capacidade de passar uma vida, né? É difícil, né? Uma vida sem você ter uma pessoa ao seu lado, sem ter carinho, sem ter... Lógico que eles têm carinho, eles têm amor, né? Mas não com a conotação da sexualidade, da intimidade, da troca, né? Entre um homem e uma mulher, ou entre quem for, né? Quem seja. Mas é um contexto diferente, né? Então, mas para nós todos é um processo de educação, né? Mesmo casados, mesmo no contexto de uma vida sexual ativa, normal, é preciso respeito, é preciso dignidade, é preciso conversa, né? E é preciso evolução, né? A gente tem que, como casal, se ajudar e crescer na sexualidade, né? Isso é importante, essa visão que nós temos como espírita, ela é importante porque é preciso evoluir, é preciso também, como casal, sublimar a sexualidade, né? Então, você vai exercê-la, mas cada vez mais ela vai se tornar algo não só para dois, mas para um grupo, para um coletivo. Porque você cria família, você tem filhos, você vai ter netos, você tem, às vezes, se dedica a um ideal, né? E há casais que chegam, né? A gente conhece histórias de casais que chegaram a um certo ponto da vida e falaram: nós vamos nos dedicar a algo, né, maior do que nós. E porque isso é importante também, né? Senão viram aqueles casais doentios, né? Que vivem em circuito fechado. Isso não é bom. A gente tem que estar aberto para o trabalho, né, para o estudo, para o crescimento, para participar de outras coisas, né? E às vezes os dois fazendo isso, participando juntos. Mas isso nos leva ao crescimento, né? E a gente tem visto, né? Eu acompanhei processos, né? De pessoas que eram muito reprimidas sexualmente, em vários contextos, né? Tanto na heterossexualidade quanto na homossexualidade. E a pessoa, num certo momento, né, mesmo dentro da casa espírita, não entendeu nada, né? O tempo todo falando, né? Chegou um momento que eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Então, o sujeito é uma referência lá para os outros e começa a falar, né? Brigou, separa. Né? Assim, a pessoa não tem filhos, nunca casou, e aí dando conselho, né, para a vida dos outros. Você vai se pôr numa condição dessa, você tem que fazer muita prece, né? Tem que ter certeza que você está envolvido pelos benfeitores, né, que era o caso do Chico e de outros, né? Você podia conversar com eles qualquer assunto. Mas aí você vai vendo pessoas que vão caminhando para o desequilíbrio, porque nós estamos vivendo numa sociedade, gente, que não está fácil, hein? A baderna está geral, né? E há estudos, eu vi recentemente uma palestra, falta ver ainda, né, uma parte dela, mas era um estudo que saiu de como a pornografia altera o cérebro das pessoas. De como a pornografia está, né, destruindo vidas e lares e
Então, e como ela altera fisicamente o cérebro dos jovens. Então, são coisas que a gente não se dá conta. Nós estamos vivendo toda uma situação hoje que nós não sabemos o resultado dela socialmente, o que vai dar tudo isso. Então, é complicado. Uma das coisas que eu penso assim, César, é que a gente escuta muito falar de educação sexual, educação sexual, educação sexual, e eu acho que haveria necessidade de ter uma definição maior de o que é sexo e o que é sexualidade, de haver essa diferença. Existe o ato físico e existem todas as outras consequências e tudo aquilo que eleva da sexualidade. Então, lógico, a gente tem que entender como tudo funciona a parte fisiológica. Mas a parte de sexualidade que traz as consequências, que traz, né, o impacto na vida de tantas pessoas, né, de todo mundo, tem que ser estudada. Então, é lógico, você ensinar para uma criança de onde vêm os bebês, como são feitos, como nascem e tudo mais, é muito mais do que natural. Todo mundo passa por isso, né? Mas a sexualidade, de você entender o que é você ser... ai, meu Deus, está me fugindo a palavra em português. Homossexual, o que é você ser bissexual, o que é você aceitar tudo isso e tudo mais, eu acho que seria nessa outra categoria. Como eu faço a divisão na minha cabeça, seria isso, seria a sexualidade também, de você entender que existem, e aí você passa por todo o respeito de tudo aquilo que a gente falou, de respeito ao próximo, de respeito ao que acontece na vida do outro ou não te interessa, de que você vai ter as suas próprias consequências também a resolver mais tarde das suas opções, dos seus atos, do que você assumiu aqui, né? Então, eu acho que o que assusta muito, porque hoje está tudo tão liberado, eu falo mais do Brasil porque eu ouço mais falar disso no Brasil. Eu acho que aqui no Canadá, essa parte de sexo mesmo é mais aberta. Eu acho que os pais ainda falam mais com os filhos do que no Brasil. Pode ser que eu esteja completamente enganada, porque eu não fui mãe no Brasil. Mas eu acho que isso existe, essa conversa existe mais aqui no Canadá. Mas o sexo exposto existe mais no Brasil, né? Por ser um país mais latino, por ser um país mais quente, você vê mais pedaços de corpo, você tem músicas que falam sobre isso, você tem gestos que falam sobre isso. É nossa cultura, nossos xingamentos passam por isso, né? Então, eu acho que existe essa diferença que a gente precisa ter. E eu acho que no Brasil o que assusta quando fala educação sexual, que você tem que falar de sexo e tudo mais, eu acho que assusta essa diferença, eu acho que falta. De você aprender a respeitar o seu próximo, a sexualidade do seu próximo. A distinção que você faz é importante, né? Quando diz que a educação sexual que nós vemos hoje em escolas, ou a pretensa educação sexual, né? É um esforço, mas está muito longe de ser uma educação sexual, porque a distinção uma coisa é a biologia e a morfologia, né? E as glândulas e tudo mais, e outra é a sexualidade, porque a sexualidade é o conjunto de fenômenos e de características que vêm junto com a questão do sexo. Então, por exemplo, como educar os impulsos, como tratar, né, as questões como a rejeição, o desejo, o comentário depreciativo, a agressividade, né, que envolve muitas vezes esse fenômeno. Então, há toda uma conversa a ser tida, a ser feita, que não está sendo feita, né, porque as pessoas acham que falar da morfologia e é educação sexual. Exato. O problema, no entanto, em países como o Canadá, embora eles não tirem da televisão, né, e aí já é outro assunto, né,
Meninas de 14 anos podem ir hoje ao médico e fazer um aborto sem pedir autorização do pai, da mãe, sem dar satisfação para ninguém, porque eles acham que, bom, é tua vida, você decide e você deve ter toda a liberdade para isso. Bom, uma pessoa de 14 anos deve ter toda a liberdade para isso, realmente? Tem certeza? É óbvio que isso é uma estupidez, né? Então, a gente está diante de uma sociedade que está lidando com muitas dificuldades e todo mundo tem medinho. Medinho de assumir uma coisa muito simples. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter respeito. E respeito quer dizer respeito. Eu respeito aquela criança, respeito aquela pessoa, exijo dela o mesmo tratamento. Né? A gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, mas tem que parar a baderna, porque a baderna vai levar à destruição da nossa sociedade. É aquele negócio, né? Tudo posso, mas nem tudo... Não, tudo posso, mas nem tudo devo, né? Tudo me convém, né? Como espírito em evolução, eu sei que nem tudo me convém. Lógico que nós podemos sair por aí tendo relações com Deus e todo mundo, como está acontecendo hoje, né? Com pessoas que têm 50 mil parceiros num ano. Pode, é teu direito, você pode fazer o que você quiser. Te convém isso? Exatamente. Eu acho que essa parte é o que está faltando, né? De você trazer esse entendimento, né? Esse esclarecimento maior. As pessoas saibam quais são as consequências de viver dessa forma, né? Esse livro aqui do André Luiz, ele foi escrito, chama O Sexo e Destino, ele é baseado em histórias de vida, porque ele começa aqui no resumo, atrás fala que efeito terão para o espírito imortal em sua vida futura, em seu destino, suas experiências sexuais e sua conduta enquanto encarnado. Então, quais serão as consequências para a vida futura, né, dessa conduta desregrada? Porque aí ele é toda uma história que é contada neste livro, baseada no sexo desregrado, no impulso sexual, sexo casado, mas tem sexo, tem relações fora do casamento, isso gerou filhos, e aí é toda uma história que aqui começa a partir desse impulso sexual que não é controlado, né, que não é trabalhado. E a aceitação... Através da responsabilidade disso tudo, né? A aceitação do livre-arbítrio como, eu posso, né, não estou fazendo mal a ninguém, essa é minha vida, sou eu que decido, né? É um fenômeno, né, que nós estamos vivendo, a sociedade passa por movimentos de mudança e de evolução, né, que às vezes custam muito caro para a sociedade e custam muito caro para os indivíduos. Então, não é porque uma sociedade está vivendo um momento que eu tenho que embarcar nele. Eu tenho que saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, né, o que eu vim buscar. Eu tenho que ter consciência de que eu sou uma alma, né, um espírito, um ser imortal, e que há coisas que não me convêm, e nós temos que ter posicionamento, né? Todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, meus filhos podem embarcar. Não, não podem não, né? Se depender da minha orientação, não pode não. Então, nós trabalhamos com educação, né? E a gente vê, é natural que uma menina queira atrair os meninos, né? Que ela quer encontrar o parceiro, o namorado, né? Mas assim, o pai e a mãe estão onde quando deixa sair de casa com uma mini saia, né, que a menina não consegue mal ficar na carteira da escola. Eu sou livre, né? Bom, você é livre, mas você está se respeitando, né? Você está tendo respeito consigo mesma, com o seu corpo. Que mensagem você lança, né? Com esse tipo de roupa, não, mas isso é livre, as pessoas é que têm a cabeça, bom, meu bem, você está vivendo num mundo que está cheio de gente, e todo mundo tem uma cabeça diferente, né? Então, é lógico que está cheio de gente que é perturbada, mas e você? Como é que você cuida de você? Né? Então, assim, eu não imponho à minha filha ou ao meu filho códigos de vestimenta, mas eu dou a minha opinião. Né? E nós criamos um tipo de relacionamento que há diálogo, né? Às vezes
Eles próprios vêm dizer, pai, o que você acha? Mãe, o que você acha? Está muito curto? Está muito isso? Está muito aquilo? Porque a minha orientação não é para que eles sigam os meus padrões, é para que eles entendam que nós estamos num mundo que é muito complicado, tem muita gente que às vezes é perturbada, e nós temos que saber lidar e impor limites, impor respeito, ter equilíbrio. Agora, o nosso problema maior é que nós temos que nos equilibrar moralmente. À medida que a gente se equilibra moralmente, à medida que a gente passa a ter respeito por nós mesmos, pelo outro, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, o padrão do amor que nós vamos viver no mundo, com as pessoas, com os outros seres, o padrão dele é o amor a nós mesmos. Eu me respeito, eu me amo, eu me considero, eu me valorizo, eu vou tratar todo mundo assim. Então, e é lógico que a gente tem que ter compreensão, Os jovens sofrem muito, A gente está num momento de muita pressão, os celulares dão acesso a tudo quanto é porcaria, Então, a gente está vivendo uma situação complicada. É difícil, Há toda uma educação a ser feita. E a gente não pode educar o planeta, a gente pode educar aqueles que estão perto da gente. Que é o que você faz quando eles perguntam, né? Tá muito curto, tá muito isso, tá muito aquilo. Você explica, mas não impede, né? Educar é isso, né? Você Por exemplo, isso é um aspecto, e tem outros, Por exemplo, você dizer para o teu filho, quando ele faz um comentário depreciativo ou como a gente viu, eu estou falando isso que eu lembro de uma propaganda, que apareceu no Quebec agora recentemente. Recentemente não, já tem alguns meses que eu a vi. E assim, a família não corrigiu o menino. É uma propaganda que saiu, não sei se vocês lembram, de violência contra a mulher. Então, assim, a menina tem lá o garoto da classe, que é o feinho da classe, que está gostando dela, e as amigas a incitam a fazer, fazer pouco, Então, assim, para os meus filhos, eu sempre ensinei, não faça pouco de ninguém, respeite todo mundo, trate com educação todo mundo, seja atencioso. Se você não quer nada com a pessoa, deixe claro que você não quer, mas seja respeitoso, seja correto, Nunca diminua ninguém, trate todo mundo com respeito. Então, são coisas que a gente traz frutos. Dá trabalho, mas traz frutos. Você sabe que eu vi uma história esses dias, Não lembro se foi em português, se foi em francês, mas eu acho que foi aqui no Quebec, gente. De uma mãe agradecendo, Falando que a filha dela, ela estava no ônibus, acho que foi aqui, Porque era ônibus escolar, bom, que a menina estava no ônibus escolar e que ela menstruou pela primeira vez, E que um coleguinha da escola, um amigo da mesma idade, sei lá o que, falou assim, olha, toma, pega o meu moletom, sei lá, o meu agasalho, e coloca aqui em volta da sua cintura e volta para sua casa, E não falou nada para ninguém, ficou quieto tal, e orientou a menina, e a menina, Então a mãe agradecendo que com esse gesto não causou um trauma nela, Que poderia isso é fruto de uma educação. O resto da vida, E o menino foi muito gentil, É fruto de uma educação, Certamente que foi feito em casa, Então isso que é bonito, Hoje na classe eu tive lá um aluno que era um exame, agora é o período que eles fazem só exames, e eu estava tomando conta de um exame de história, e o menino, ô César, você tem um lápis? Eu falei, Matias, você vem para um exame sem o lápis, Matias? E a classe já tinha começado o exame, o meu estojo sumiu, e ele já começou a ficar assim meio que abalado, Eu falei, tá ok, mas presta atenção, Aí alguém lá atrás, mas olha, Matias, não é problema nosso, nós estamos fazendo exame.
E aí eu falei, olha, é problema de vocês sim, né? Porque ao invés de gritar com um colega de vocês, por que não vi ninguém aqui oferecer um lápis? E então é essa educação que tem que ser feita. Aí eles ficaram, né, ficaram chocados, porque eles perceberam. Então, assim, você está gritando com o teu colega por quê? Oferece um lápis para ele. Aí eu fui lá, peguei o meu e dei, né? Então, é esse foco, né, em ser empático, em ser respeitoso. O nosso problema não é a sexualidade, é só o modo como nós estamos destruindo a nós mesmos e a nossa sociedade. A questão é a falta de respeito, é a falta de valores morais, é a falta de respeito a si mesmo, né? Agora, para isso, você tem que se olhar não como um corpo. É esse o foco. Enquanto a gente tem uma educação focada no corpo, você vai dizer para todo mundo, vai para a gandaia, cai na gandaia, porque a vida é isso aí. Aproveitem, né? É satisfação imediata. Agora, quando você se olha como uma alma que veio a este mundo para crescer, para melhorar, para evoluir, não é esse o foco. O foco é ser respeitoso, o foco é trabalhar em si mesmo, é melhorar a si mesmo, é sublimar uma parte desta energia, porque nós vamos fazer o quê? Passar a vida fazendo sexo? Porque nós somos livres, nós não somos mais cachorrinho que é controlado pela natureza, que tem o cio. O sexo, para nós, ele está associado ao livre-arbítrio. Então nós vamos fazer o quê? Passar a vida fazendo sexo todo dia, toda hora, porque me deu na telha? É a degradação completa das energias que nós temos, porque essa energia criativa, ela é uma só. É isso que nós temos que entender. Então, cada vez que nós a usamos, ela é como um dínamo, ela tem que se recarregar. Ah, César, eu não faço sexo. Não é sexo fisicamente. Cada vez que você participa de um estudo e sai melhor, você está dinamizando essa energia. Cada vez que você participa de algo bom e você recarrega as baterias espirituais, é a tua energia sexual que está sendo recarregada. Então, as pessoas não se dão conta que essa energia ela tem que ser renovada, purificada. Então, perguntar para as pessoas que estão fazendo sexo todo dia, com não importa quem, você sai melhor disso? Ou você sai com aquela sensação de vazio, como se você tivesse sido sugado? Então, a pessoa tem que saber no que ela está se metendo. Porque o que é se sentir sugado quando você está fazendo uma coisa aparentemente gostosa? Como fumar, beber, comer, bom, você vai sair dali vampirizado, na verdade. Nós sabemos que o vampirismo acompanha todos esses fenômenos de desregramento. Então, a pessoa come e nunca está satisfeito. Tem que comer, como desesperado. Você está comendo por 5, né? Você está sendo vampirizado. Agora, você tem uma qualidade de vida sexual que cada vez que você tem uma relação, aquilo te melhora, te completa. E se não é assim, tem que ficar assim. Agora, se não tem sexo físico envolvido, mas você se dedica a coisas que te melhoram, né, que te recarregam, que te deixam melhor mentalmente, emocionalmente, bom, você está trabalhando as suas energias sexuais igualmente. A coisa é muito maior do que simplesmente um ato físico. Que a gente não está nem sequer falando aqui das influências, né, das companhias que você atrai, né, no mundo. Isso a gente está falando assim no plano terreno mesmo do que acontece, né? Você quer ver um caso? A pessoa vai para uma vida, né? Eu lembro aí de casos que eu vi, né, ao longo aí desses anos de espiritismo, né? As pessoas contam coisas, falam coisas. A gente vê muito sofrimento, muita luta, muita dificuldade. Não é fácil, né, para ninguém. Mas a gente vê casos, né, de pessoas que têm vida dupla, né, vida tripla, sabe Deus, né? A gente vê como essas pessoas sofrem, como começam a ficar perturbadas, porque não adianta. Trate-se com honestidade, assuma quem você é, assuma para você, assuma para os outros, assuma diante de Deus.
seja respeitoso consigo mesmo, seja verdadeiro, né? Evite desequilíbrios. Esses desequilíbrios levam a esse vampirismo, né? Levam a pessoa a doenças. A gente sabe, vê casos, né? E principalmente médiums. Médiums são criaturas muito sensíveis, tem percepção, percebe, sente, né? E é muito intenso. É exatamente por isso que tem que se implicar no trabalho, tem que se implicar no estudo, tem que controlar essas energias, tem que colocá-las ao serviço do bem, né? Porque senão a pessoa acaba louca, né? E tem casos que a gente vê e acompanha, médiums que desenvolvem doenças, a pessoa começa a ter lá uma doença psíquica qualquer, autoimune, e você fala, é porque é genético. Não, não é genético, não. Se estivesse trabalhando no bem, estaria bem. Né? Se estivesse trabalhando no bem, estaria bem, porque às vezes a doença é o plano B, plano C, que a providência divina deixou lá ligado para ser disparado se tivesse que controlar o sujeito. Né? Então, se para uma pessoa não médium o desregramento sexual leva a vampirismos perigosos, imagina para um médium. Né? O sujeito fica sugado, né? Completamente. Desequilibrado, as energias psíquicas dele ficam completamente destrambelhadas. O que tem que fazer nesse caso? Mudança de vida. Mudança de vida. A pessoa tem que mudar de vida. Né? E tem que parar a descida. Tem que se regrar, tem que se organizar, tem que... Né? E não tem como. Para nós, o sexo é um desafio, mas é o desafio de desenvolver o amor em nós. Né? Porque, como todas as nossas paixões, nós nos permitimos, né, o excesso em todas. E o nosso problema é esse, é equilibrar a nossa vida, equilibrar a nossa energia, usá-la para o bem. Eu esqueci agora o nome, né? Tem, assim, a gente escuta que os nossos jovens comentando, né, sobre os meninos, que tem uma lista já de com quem dormiu, então esqueci o nome. Mas eles são conhecidos, porque tem uma lista de com quantas meninas já dormiram, sabe? E como que os pais desse tipo de jovem lidam com isso? É através como é que direciona porque como é que direciona essa energia desses jovens? E como que jovens nessa idade já podem estar com essas energias tão comprometidas? Porque eu vejo casos na escola de jovens de terceiro secundário que já estão usando maconha, que já estão tendo vida sexual completamente livre. Então, você vê na cara da pessoa, sabe aquele sujeito de 30 anos, bom vivant, que viveu muitos anos na farra, sabe essa imagem que você tem do playboy, gozador da vida? Você vê um menino de 16, 15 anos, 14, você fala, mas já está com essa cara. Né? Já está com essa cara. Então, onde é que vai essa pessoa? Qual é o futuro dela? Ela reencarnou para buscar melhoria. Né? E melhoria passa por assumir compromissos, por ter respeito consigo e com a vida. Não tem conversa fiada. Essa liberdade toda vai acabar mal. Entendeu? Eles podem fazer o que quiser, chamar a gente de quadrado, retrógrado, conservador, né? Agora o título é esse, bate o carimbo no sujeito, conservador, né? Amém, Jesus. Né? E vamos ver onde a tua liberdade vai te levar. Eu conheço um monte de casos de gente que é defensor ilimitado dessas liberdades todas, tudo pode, tudo, que está louquinho. Os filhos enlouquecem, a família enlouquece. Porque a pessoa destrambelhou a si mesma. Então, evangelho, prece, educação espiritual,
né? O resto vem por consequência, né? A gente vê como as pessoas chegam no plano espiritual depois de uma vida desregrada, leva anos para se reequilibrar. E aí você quer nascer e você vai nascer com as marcas que você deixou no teu perispírito. Então é isso que como a Giovana leu no livro aqui, né? Como é que isso impacta o teu futuro? Como é que isso impacta a tua vida lá na frente? Isso vai impactar nosso psiquismo, nosso corpo, o meio no qual a gente vai nascer. Isso impacta em tudo, né? Então, então você está dizendo que a gente não deve viver com prazer. Não, não é nada disso, né? A gente tem direito de usufruir todos os prazeres da vida com equilíbrio, responsabilidade, né? E sabendo que nós não estamos aqui de férias, né? Nós estamos aqui para construir. É como as crianças, né, César, que adoram doce, que adoram doce, que adoram doce, né? E a gente cresce, fomos todos crianças, todo mundo adora doce, tenho certeza. Né? Mas hoje em dia ninguém pode. A gente pode, se tu pedir doce? Pode, eu posso ir lá comprar o doce que eu quiser, comer toda hora. Fato. Faço, não faço. Né? Então tem que saber, realmente o autocontrole, né? E essa construção do autocontrole, né, tem testes psicológicos, né, que o pessoal faz, que são muito interessantes, né? Você coloca duas crianças da mesma idade e para os dois você diz, olha, tem um doce para cada um, mas se você não comer esse doce na próxima meia hora, né, daqui 1 hora eu vou te dar 2. Né? E alguns resistem firmemente, porque ele é capaz de abdicar de um prazer imediato por um prazer maior depois. E outros não conseguem. Exatamente. Então, qual que é o nosso truque? Né? O truque é que nós estamos aqui e nós temos, às vezes, que abdicar de alguns prazeres imediatos e voláteis para adquirir prazeres que vão durar para sempre. Né? Então, sabe, a gente tem que pensar assim, eu quero chegar no plano espiritual e eu quero poder caminhar e olhar na cara do meu mentor, que financiou a minha encarnação, né? E não passar muita vergonha. Quero poder estar no meio que eles estão e não me sentir um ratinho, sabe? Eu quero poder estar com eles e sentir aquela alegria, aquele prazer, porque não tem nada que paga, gente. Sexo é fogo fato, né? Se for feito com qualidade, traz energia, traz coisa boa. Mas o que nós estamos vendo por aí é miséria. Né? É miséria. Então, não tem nada que paga você estar com pessoas, não tem nada que paga você estar com pessoas que você ama. Para uma simples conversa. Estar junto, tomar um café junto, falar, estar juntos. Isso não tem preço, né? Agora, como é que a gente é capaz de destruir tanto, né, essas coisas tão preciosas que a vida nos dá, né, que Deus nos deu, né? Conspurcando isso de uma forma tão triste, né? Então, vamos trabalhar, vamos aprender, vamos ter paciência, né? É o caminho. Mas a nossa hora está avançada, então vamos encerrar. Senhor Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, nós agradecemos a oportunidade da reflexão, de direcionarmos nossas vidas, de construirmos nossa existência na rocha sólida dos teus ensinamentos, Senhor.
construções que levam mais tempo, que nos custam mais esforço, que muitas vezes nos custam dias de dor, de lágrimas, para reeducarmos nossos espíritos, tantas vezes rebeldes e desobedientes. Mas que nós possamos, Senhor, continuar o trabalho e ir construindo na rocha a nossa existência, o nosso amanhã. Abençoa-nos, Senhor, ampara-nos, ajuda-nos, Mestre, a não nos afastarmos destes amigos queridos que com tanta paciência nos envolvem, nos amparam, nos socorrem. Fica conosco, Senhor, muito obrigado por estes momentos, que nós possamos levar na alma a paz, a serenidade, a meditação de todos estes conhecimentos que podem transformar nossas vidas. Fica conosco, Senhor, que assim seja, Mestre.